Paz, irmãos. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Quando Jesus, certa feita, no ministério público, descia de um determinado lugar, os discípulos se dirigiram a Jesus e fizeram um pedido: ensina-nos a orar. E Jesus os ensinou, didaticamente, paulatinamente, e fez com que eles entendessem a oração dentro de uma perspectiva diferente. O mais interessante é que os discípulos já conheciam a oração, porque quando Jesus repreende os fariseus, ele repreende em suas vários variados discursos, ele repreende os fariseus que oravam em praça pública com voz alta para que os outros pudessem ouvir. Então era comum ver os fariseus orando. Mas aquela oração que os discípulos viram Jesus fazendo era diferente. Tinha algo diferente. Por isso que eles disseram: nos ensine a orar. Porque da forma que nós sabemos, não está funcionando. Jesus os ensina, os evangelhos encerram com o ministério público de Jesus, e a sequência no livro de Atos, nós vamos ver os discípulos em constante oração. O texto sagrado diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente. O texto sagrado fala que Pedro estava orando e se consagrando quando recebe a visão de Cornélio. E sucessivas vezes você vai ver os discípulos orando em situações de crise e dificuldade. Então, eles aprenderam. Posso dizer um amém? E quando nós iniciamos o processo de aculturamento na igreja, e colocamos os ministérios na responsabilidade de edificar os irmãos, de cuidar da parte de crescimento dos irmãos, os ministérios da igreja, cada um dos ministérios tem se empenhado nesse processo, e eu louvo a Deus pela vida do ministério de intercessão, a diaconisa Rose e os irmãos, que têm feito esse trabalho. E a conferência, embora seja desafiadora, conferência de oração, Tiago, culto de oração já tem pouca gente, imagina uma conferência de oração, e o Senhor não nos cansa de surpreender, e temos aprendido incessantemente uma maneira bíblica de orar. Os jovens tiveram palestra, os homens tiveram palestra, as mulheres tiveram palestra, tivemos o discipulado. Não ignore o discipulado do salão na hora do cafezinho, que é um discipulado que fazemos aí fora, conversamos, compartilhamos experiências. Eu vi irmãos compartilhando experiências de oração, de forma que nós atingimos o nosso objetivo sob a perspectiva de ensinar a orar. Não que você não soubesse, mas que nós precisávamos enxergar sobre uma perspectiva diferente. Quem me entende diz amém. O Ministério de Intercessão está de parabéns pelo detalhe, as minúcias, o pensamento de cada uma das coisas. Deus abençoe. E todos os outros ministérios que entenderam o processo como funciona. Porque quando um ministério trabalha, os outros apoiam. Então, eu me alegro muito em ver a igreja como essas engrenagens que se encaixam, rodando sozinhas e fazendo a obra do Senhor ser como ela precisa ser. Posso ouvir um amém? Amém mesmo? Sentado mesmo, você vai ler comigo o capítulo 5 de Tiago, versículo de número 13. Está alguém de vocês sofrendo? Faça uma oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados.
Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, o salvará da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Existem algumas verdades que passam desapercebidas por nós, e quando olhamos com uma lupa mais cuidadosa na Bíblia, nós percebemos alguns conceitos que são determinantes da nossa conduta como cristãos. Um desses conceitos que às vezes passa desapercebido ou é diminuído é o fato do que acontece quando nós nos convertemos. Quando nos convertemos, os nossos olhos eles se lançam apenas para o que acontece dentro de um contexto institucional. Eu sou discipulado na igreja, eu sou batizado na igreja. Entretanto, o reino espiritual acontece algo muito mais profundo. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, no verso de número 13, o apóstolo ele usa a seguinte expressão: ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O contexto em que Paulo fala, ele está falando a respeito de algo que transcende, algo que é retirado de um lugar e é colocado no outro. A palavra, no seu sentido original, reforça esse contexto. É algo que é tirado de um lugar e é colocado no outro. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 11, ele trata os cristãos como peregrinos. Ele diz que nós temos que nos comportar aqui neste mundo como peregrinos, ou seja, pessoas que estão morando naquele lugar, mas são estrangeiros, eles não pertencem àquele lugar. Eles são cidadãos de outro reino, dando um contexto bem claro na visão apostólica de que quando nos convertemos, nós somos transportados para um reino espiritual. Há uma gestação espiritual que acontece. Nós somos gerados dentro de uma nova perspectiva. Quem está me entendendo diz amém. Esse discurso é reforçado várias vezes, e Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, no verso 16, ele diz: andem no Espírito. Esse termo, andar no Espírito, ele dá a ideia de que nós devemos andar dentro de um pensamento diferente, somado ao pensamento de Pedro, como peregrinos neste mundo, somado ao que Paulo escreve aos Colossenses, porque fomos transportados para outro reino. Em síntese, nós nascemos no reino espiritual, nos tornamos cidadãos dos céus, mas continuamos vivendo no mundo. Quem está me entendendo diz amém. Isso é muito importante, extremamente importante, porque a origem desse pensamento começa em João no capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos. E conversando com Nicodemos, Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário é nascer de novo, nascer no Espírito, ser gerado no Espírito, para andar no Espírito, sendo cidadão nos céus, morando no mundo. E é um desafio muito grande, e por diversas vezes a Bíblia fala sobre isso. Jesus, quando envia os 70, diz: eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. É um pensamento espiritual dentro de um contexto terreno. Andar no Espírito é ter a concepção de que, mesmo andando nessa terra, nós não pertencemos a essa terra. Mesmo andando neste lugar, nós não pertencemos a esse lugar. E as nossas respostas às circunstâncias da vida não podem ser as mesmas respostas que tínhamos quando andávamos na carne.
Se você anda no Espírito, e isso é um termo transicional, significa que você pode estar no Espírito e deixar de andar no Espírito. Significa que, se você não entender essa concepção, mesmo convertido, mesmo peregrino, você vai querer usar as ferramentas que você tinha na carne para resolver novos problemas que surgiram, porque você é filho do Espírito. Quem está me entendendo diz amém. Vai existir nessa nova vida, essa nova natureza, vai trazer problemas, desafios e circunstâncias inerentes à nova vida. O que significa? Significa-se que, se você não fosse peregrino, se você não fosse filho de Deus, você não passaria por certas circunstâncias que você vai passar, porque você só vai passar porque você é filho de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Eu fico perguntando porque eu olho para você, você está assim para mim. Não é? Amém? Não sei se o frio já congelou você. Essas situações inerentes são coisas inéditas. São coisas que acontecem por causa da sua nova natureza. Um exemplo disso, quando a gente vai para o livro de Atos, por exemplo, os apóstolos, eles estão diante do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal espiritual, o tribunal dos religiosos de Israel. Era o tribunal religioso de Jerusalém. Então, o Sinédrio era o momento mais importante dentro das autoridades religiosas de Israel. Jamais esses homens simples, pescadores, homens humildes, publicanos, estariam diante do Sinédrio. E o texto do livro de Atos, Lucas diz que eles estão diante do Sinédrio, e olhe para cá, desafiando o Sinédrio. Lá para Atos capítulo 26, o texto sagrado diz que Paulo está diante de Agripa, do rei Agripa, Herodes Agripa II. Talvez Paulo nunca estivesse diante de uma autoridade tão grande, se não fosse as circunstâncias novas em que eles estão vivendo. Qual é a coincidência entre essas duas coisas? Qual é a coincidência entre esses dois fatos? É porque eles só estão diante dessas autoridades por causa da nova natureza deles. Eles só foram levados porque pregavam, porque estavam seguindo a Cristo e porque eram cristãos. Então, a situação nova que eles estão vivendo é inerente à nova vida que eles adotaram. E quando nós olhamos para o texto, a resposta deles a essa situação também é de uma nova natureza. Porque se fosse em outro tempo, Pedro diante do Sinédrio, Pedro sacaria a espada, Pedro brigaria, ou Pedro ficaria extremamente submisso às autoridades religiosas. Mas a resposta de Pedro é diferente, porque Pedro agora anda no Espírito. E quem anda no Espírito tem autoridade e ousadia de Deus. Tiago fala sobre isso. É exatamente esse pensamento que Tiago está encerrando a sua carta de orientações. Se você olha a carta de Tiago de uma forma mais cuidadosa, ele está dando conselhos práticos para uma nova vida. Ele está dando conselhos práticos de como você deve se comportar nesse novo momento da sua vida, dentro dessa sua nova forma de agir. Tiago fala, por exemplo, sobre a sua forma de falar, sobre sua forma de se comportar. São orientações práticas. Ele diz, não diga que você vai para tal lugar e vai fazer isso ou aquilo. Diga, se Deus quiser eu farei, ele diz. Ele diz, domine a sua língua. Aquele que não domina a sua língua não entende a verdadeira religião, ele fala. São conselhos práticos, são conselhos do dia a dia, são conselhos da vida cotidiana. Então, a oração que Tiago está falando, o termo que Tiago fala a respeito de oração, não é um texto isolado, não é um ponto isolado da sua carta. São orientações para que a oração seja prática no nosso dia a dia. Da mesma maneira que devemos controlar a língua, devemos orar. Da mesma maneira que devemos ter obras da fé, nós temos que orar. São conselhos de uma vida prática e cotidiana, são respostas às situações novas da nova vida. É isso que a carta insiste em se apresentar, ações práticas para resolver as situações inerentes à nova vida, da forma que você deve responder nesse novo momento da sua vida. Ou seja,
você não responde mais como respondia antigamente. Você agora deve responder dessa maneira. Você não deve mais reagir dessa maneira. Você deve reagir agora dessa maneira. Para andar no Espírito, você tem que reagir às novas coisas da vida como se estivesse andando no Espírito, obedecendo a lei de Deus. Todas as coisas que nós vamos fazer, olhe para cá, nós nos submetemos à lei local. Às vezes é mais fácil, por exemplo, fazer um movimento no trânsito, mas você se obriga a fazer um movimento mais longo. Por quê? Porque você pensa, se eu quebrar a lei, eu posso ser multado. Se eu quebrar a lei, eu posso ser preso. Quem está me entendendo diz amém. Tiago nos orienta a fazer a mesma coisa dentro da resposta que nós vamos dar às novas ações que nós vamos ter, para as novas circunstâncias que nós vamos enfrentar. Eu agora não reajo mais como reagia antigamente. Eu agora reajo como cidadão dos céus. Quem está me entendendo diz amém. É assustador. Porque a minha Constituição, a minha Carta Magna, não é mais a Constituição Federal, é a Constituição Divina, que é a Bíblia Sagrada, que transcende todas as coisas. Em síntese, está dizendo, mesmo que a lei dos homens diga isso, vocês devem se comportar segundo o que está escrito. Mesmo que a lei dos homens diz que isso é certo, se a Bíblia disser que é errado, você não pode ir pela lei dos homens, você tem que ir pela Bíblia Sagrada. Você está me entendendo? Diga amém. Mas você pode ser preso por causa disso, mas mesmo assim você continua cumprindo, porque você é peregrino na terra. E você tem que colocar isso bem forte na sua mente, porque a oração é a ferramenta básica para essa nova vida. A oração é a ferramenta das mais principais que você vai utilizar para poder viver a vida no Espírito, para poder andar na vida no Espírito, porque aquele que anda na vida no Espírito sempre estará diante de coisas inéditas e depende da oração nesse processo. Todo dia é coisa nova que você não sabe como resolver, mas através de uma vida com Deus, você vai andar no Espírito. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga, você vai andar no Espírito. Acorde. Numa dessa aí a gente arruma uma briga, hein, irmão? Acorde, bênção. E ele, não por acaso, ele fecha a sua carta falando a respeito justamente do último conselho, senão o que traz a reboque os demais. Uma vida prática de oração. Mas por que Tiago faz questão dos seus últimos conselhos, os mais importantes, ele se adentrar tão profundamente dentro da perspectiva da oração? Em primeiro lugar, porque a oração conecta o fiel a Deus. Sim, conecta. E conecta dentro de um sentido de relacionamento. Nós estávamos à tarde falando a respeito justamente de oração, e nós falávamos a respeito do nosso inconsciente, do nosso imaginário, que foi criado em nós o que diz respeito de oração. Quando nós falamos de oração, automaticamente uma coisa vem à nossa mente: pedir. No nosso inconsciente, a oração está ligada diretamente ao ato de pedir. Entretanto, os escritores bíblicos e a verdade bíblica nos apresenta a oração como um processo relacional, como um processo no qual os homens, eles tinham um estreito relacionamento com o seu Criador. É como se fosse um cordão umbilical para essa nova natureza espiritual. Ora, quando somos gerados, o cordão umbilical, ele traz todos os nutrientes e aquilo que é necessário para que o corpo cresça, se desenvolva e se forme. Dentro de um nascimento espiritual, a oração é esse cordão umbilical desse relacionamento. O relacionamento que nutre a alma, ele é alimentado através da oração. Por isso que você não pode encarar a oração apenas como o ato de pedir. Por isso que a oração de alguns de nós dura 10, 15 minutos, porque esse é o tempo necessário para apresentar as nossas petições.
Esse é o tempo necessário que você vai pedir pela saúde de alguém, para conseguir uma abertura de porta de emprego, para conseguir qualquer coisa. Você esquece a oração dentro de um contexto relacional e apenas pede. Agora imagine uma relação onde uma pessoa quer se relacionar com você apenas para pedir. Todas as vezes que essa pessoa chega para você, ela pede alguma coisa. Todas as vezes que aquela pessoa quer conversar com você, ela pede alguma coisa. Imagine que essa pessoa diz o seguinte: olha, eu quero me encontrar com você. O que é que você lembra logo? Vai me pedir alguma coisa. Você conhece alguém assim? Tem até aquela história que o sujeito, todo dia que passava na frente da casa do outro, ele pedia alguma coisa. O que é isso? É laranja, me dê uma. O que é isso? É melancia, me dê um pedaço? Mas eu vou pegar esse sujeito, ele pegou uma seringa, encheu de soro. O que é isso? É uma seringa para aplicar a injeção na testa. Ele disse: aplique primeiro na minha? Tem gente assim, vive pedindo. Quando nós encaramos a oração como um ato de pedir, eu imagino Deus olhando e disse assim: lá vai fulano se ajoelhar. Ele olha para o anjo ao lado e diz: aposto que vai pedir. Mas a Bíblia fala dentro de um processo relacional. O texto sagrado diz que Jesus tinha, olhe para cá, o hábito de orar. Mas João, no capítulo 1, iniciando a sua narrativa a respeito do Evangelho, ele diz que Jesus era o verbo de Deus, é o logo de Deus. Logo, Jesus é o Deus que formou-se homem para habitar entre nós. Deus é o Filho da Trindade Santa, encarnado na figura da criação. Mas o texto sagrado diz: mesmo com esse poder, mesmo com essa glória, mesmo quando os anjos e a criação rendendo-se a Ele, Ele tinha o hábito de orar. Não apenas para nos dar o exemplo, mas também para dar o exemplo, mas também porque ele habitava na natureza humana, e a natureza caída se distanciou de Deus, e o distanciamento de Deus corrói as emoções do ser humano, destrói as bases da vida do ser humano. Por isso que enquanto Jesus esteve em carne, enquanto Jesus esteve na habitação humana, Jesus tinha o hábito de orar. Ele orava porque a carne tem necessidade de se conectar com Deus. Deus não nos criaria, Deus não faria o ser humano e apenas jogaria o ser humano no mundo sem nenhum dispositivo de segurança. E o dispositivo de segurança é a carência da presença de Deus. Nós temos carência da presença de Deus, e só a oração relacional vai fazer com que essa carência seja substituída. E essa carência se manifesta na inquietação, essa carência se manifesta nessa ansiedade frenética de ter alguma coisa, de possuir alguma coisa. É a alma inquieta desejando voltar a um relacionamento com o seu Criador. O texto diz que Jesus passou 40 dias no deserto. O texto diz que Jesus todas as noites se recolhia para orar. O texto diz que Jesus se recolhia toda manhã e iniciava em oração. Para escolher os seus discípulos, adivinhe, ele orou. Não para saber quais seriam, porque ele é onisciente, ele já sabia, mas ele orou para que Deus encaixasse dentro dessas convicções, mesmo diante das situações que ele ia passar. Ele escolhesse Judas. Então entenda que não é apenas o fato de petição, de solicitar alguma coisa, mas é o fato de se conectar com o Criador, estreitando a relação eu e Deus, Deus e eu. E nesse processo relacional, a sua vida no Espírito, ela começa a caminhar mais tranquila, porque você conhecendo o Criador, você conhece as suas vontades, o que agrada e o que o desagrada. Você não precisa ter toda a Bíblia, versículo por versículo, esquematizada na sua mente. Lógico, a leitura da Bíblia é necessária, a leitura da Escritura, a meditação é necessária, mas num processo de relacionamento com o Criador, num processo de proximidade com o Criador, você passa também a entender as suas vontades, como você conhece a vontade de quem está próximo a você. Quem está me entendendo diz amém.
Você sabe o que sua esposa gosta de receber ou não? Você sabe o que o seu esposo gostaria que você fizesse ou não? Você sabe o que o seu filho gosta de comer ou não? Você sabe o que o seu filho é capaz de fazer ou não? Você que é filho sabe os limites que você tem, aonde seu pai deixa você ir ou não? Isso é relacionamento. Por isso que a oração ela vai muito além, ela está além do marco do nosso imaginário de pedir. Ela vai além do nosso marco apenas de solicitar. Ela é um ato relacional, conhecer a vontade, vendo-se mais, amando-se mais. Porque quem se relaciona ama mais. Quem me entende diz amém. Aqueles que convivem, quando, por exemplo, uma pessoa idosa, um avô falece, quando uma pessoa idosa é recolhida às mansões celestiais, todos da família sofrem, mas os que se relacionam cotidianamente têm uma dose de sofrimento extra, porque a distância do relacionamento não diminui o seu amor, mas torna esse impacto menor. Quem está me entendendo diz amém. Você concorda comigo? Diga amém. Quando perdi a minha avó materna, o choque foi terrível. Terrível. Porque a época eu ainda morava na minha cidade. Eu tinha saído para Ribeirão uma semana. Então eu estava em contato com ela. Quando eu perdi minha avó paterna, eu senti. Mas eu estava há 5 anos morando fora. Eu tive o impacto, mas o impacto não se comparava àquele que eu estava convivendo dia a dia. Isso é relacionamento. Quanto mais andamos juntos, mais amamos, mais nos alinhamos, mais conhecemos, mais somos conhecidos. Por isso que o primeiro ponto, a primeira intenção é relacionamento, porque concentra a minha vida em direção a Deus. Veja o versículo de número 13, veja o que Tiago fala no versículo de número 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça uma oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Tiago está direcionando inconscientemente ou conscientemente por uma inspiração do Espírito. Tiago está direcionando todas as coisas em direção a Deus. Ele está intencionando todas as coisas em direção a Deus. Concentra a minha vida em direção a Deus. Seja bom, seja ruim, eu estou com Deus. Seja alegre, seja sofrendo, eu direciono a Deus. Se eu estou alegre, eu canto a Deus. Se eu estou sofrendo, eu busco a Deus. Mas a direção de tudo é Deus. Então a oração me direciona nesse sentido. Coisa que, se por exemplo, algumas pessoas estiverem sofrendo e não existisse Deus, essas pessoas nem sentiriam falta, porque elas não buscam a Deus no sofrimento, e elas não direcionam a gratidão a Deus quando estão bem. Isso mostra um claro distanciamento, porque quanto mais distantes, menos você reconhece, menos você se relaciona, menos o que Deus pensa tem influência sobre sua vida. Por isso que a nossa perspectiva da oração, olhe para cá, ela tem que mudar. Ela não pode ficar presa à ideia de que se eu tenho alguma coisa para pedir, eu vou orar. Se eu não tenho nada para pedir, eu não tenho tempo para orar. Não, nós temos que orar buscando um relacionamento, porque Jesus, sendo Deus, orou para ter relacionamento com seu Pai. Imagine nós, pobres mortais, eu não vou dizer desgraçados, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Posso ouvir um amém? Mas já fomos desgraçados já. Sem graça. Por isso que é impossível, é inconcebível a ideia de passar um longo tempo sem oração. Porque o longo tempo de oração, olhe para cá, desnutre a alma. Você não vê, porque você vê o físico. Mas o espiritual está subnutrido. Porque oração é relacionamento. Se não tem oração, não tem relacionamento.
uma das coisas mais terríveis numa crise conjugal é o silêncio. O casal briga, é o silêncio. Se tromba assim em casa e... Não é terrível? É terrível o silêncio. Por quê? Porque habitualmente se conversa. Habitualmente falamos. Habitualmente conversamos. E temos a capacidade, olhe para cá, de sentir a dor que está sendo produzida no outro. Porque quando amamos e nos relacionamos, nós sentimos. As decisões direcionando para Deus, porque eu tenho um relacionamento. Senhor, o que é que o Senhor acha disso? Tem até algumas brincadeiras que quando, na minha época de adolescente, na minha época de jovem, né? Falava-se muito quando os jovens caíam, pecavam, a gente brincava e dizia, Deus, olha eu aqui de novo. Isso denota intimidade. Senhor, eu estou com isso para resolver. Senhor, eu preciso de uma direção para tomar essa decisão. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor porque tudo foi segundo a tua vontade. Olhe para cá, desabafo com Deus. Desabafe. Garanto que diferente dessa pessoa que você desabafou e espalhou, ele não vai espalhar. Garanto que essa pessoa que lhe frustrou, ele não vai lhe frustrar. Desabafe. Deus, eu não aguento mais viver desse jeito. Deus, eu não aguento mais essas circunstâncias. Aí sim a petição entra dentro do contexto da oração como uma parte da oração, mas não como um todo. Deus quer relacionamento. A oração é uma das principais artérias que alimentam a nossa alma e nutrem a nossa alma de Deus, enchem a nossa alma de Deus. Sem esse enchimento de Deus, você é vazio. Nós somos vazios. E nessa correria frenética do dia a dia, e nessa correria frenética de cumprir compromissos, você pode correr o risco de não se alimentar direito. Ou de entender a oração dentro de uma perspectiva equivocada. Algumas pessoas querem tornar o negócio mais emotivo, querem fazer a coisa mais emocional. Ah, Deus tem falta de você, Deus sente sua falta. Eu acho muito complicado Deus sentir sua falta, porque esse dispositivo no seu coração é para você sentir falta dele. Agora o texto sagrado diz que a mão dele não está encolhida. Aleluia, aleluia. Aquele que vai, ele atende. Aquele que procura, ele responde. Jesus diz, bata e se abrirá. Peça e você receberá. Porque todo aquele que pede, recebe. Isso significa que Deus está disponível. Isso significa que Deus está à disposição para todas as coisas da vida, quer sejam grandes, quer sejam pequenas ou pormenores. Deus tem interesse nos pormenores da sua vida, porque os detalhes da sua vida irão organizar o padrão da sua vida, e Deus tem interesse na sua vida. Mas isso tem que ser relacionamento, e a oração é relacionamento. Se você me entendeu, diga amém. Aleluia. A oração também, Tiago nos ensina que define o valor das coisas. Capítulo de número 4, vai lá para o texto. Capítulo 4 de Tiago, no versículo 2. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem de lutar e fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar em seus prazeres. Nós queremos, olhe para cá, enganar Deus. Nós queremos encaixar o nosso propósito na vontade de Deus. Eu me lembro que, vou voltar aqui àquela história que eu falei para os irmãos, quando eu fui fazer um concurso federal. Era o meu sonho. E eu orava, e eu dizia assim, Senhor, Tu sabes
é para a tua glória, é para eu ter condições de ajudar a igreja. Olha, e Deus olhando o coração. Você quer o dinheiro? Você está querendo é o saláriozinho lá. Ah, Senhor, não, porque veja, imagine, Senhor, eu poderia pegar isso, eu poderia pegar aqui. Talvez eu imagine Deus sentado no trono olhando. Você não me engana. Você quer para se deleitar. É como um filho pequeno de 2 anos que pede uma gilete para brincar. É como um filho de 3 anos que pede sua moto para passear. Você não vai dar. Porque quando não oramos, não definimos bem o valor das coisas, nós queremos enganar Deus. Nós queremos porque somos gananciosos. Nós queremos para desfrutar e deleitar-se das coisas. Não queremos para a glória de Deus. E inconscientemente nós linkamos a Deus a imagem do gênio da lâmpada. Do gênio da lâmpada que deve estar à disposição, à minha disposição, para dar os desejos que eu quiser. E quando ele não dá, eu faço beicinho. Eu fico com raivinha. Eu não vou para a igreja. Deus me decepcionou. Olha. Deus não é gênio da lâmpada para satisfazer todos os desejos, para satisfazer todas as suas vontades, para satisfazer as nossas cobiças. Sim, nós temos cobiças e nós revestimos essas cobiças de coisas boas. Nós queremos que elas apareçam ser boas. Às vezes nós colocamos uma roupa bonita na nossa arrogância. Às vezes nós colocamos uma roupa bonita no nosso egoísmo. Nós queremos para nós e o mundo que se perca. Nós queremos as coisas boas, nós queremos desfrutar dessas coisas, nós queremos desfrutar das coisas boas do mundo. E Deus não é o gênio da lâmpada para você esfregar a lâmpada e Deus dá tudo o que você quer. Os milagres são ações nas quais Deus rompe o natural, colocando o sobrenatural. E isso não é coisa que acontece toda semana, como num show de milagres, ou num show da fé. O milagre é uma ação sobrenatural, que rompe o natural e Deus transforma aquilo que é natural em sobrenatural. É quando o aleijado anda, é quando o morto ressuscita, é quando o câncer é arrancado, é quando o cego vê. Isso não é uma brincadeira de todo dia, todo final de semana. Isso não é esfregar uma lâmpada, apertar um gatilho ou um interruptor, como se eu tivesse um padrão para que as coisas acontecessem, e até comprometendo muitas vezes a fé de certos irmãos, quando dizem: você não vai porque você é isso, você não vai porque é pecador, você não tem milagre porque você não tem fé, você não tem milagre porque você é um pecador, você está em pecado. E às vezes nos comportamos como os amigos de Jó: confessa teu pecado, diz logo o que foi que aconteceu. Não existe um padrão, não existe uma fórmula, não é uma fórmula mágica, o interruptor que se liga e o milagre acontece. Deus não é dessa maneira. E a oração define o valor das coisas na nossa mente. Por que orações não são respondidas como nós queremos? Porque todas as orações são respondidas, sim e não. Mas só que quando vem o não, a gente diz assim: espere, Deus está mandando esperar. É não mesmo. É não. Diga amém, irmão. É não. Não, fecha a porta, tenta outra coisa. Porque nós temos que entender que as orações, elas não mudam os propósitos de Deus. Ela não traça um decreto novo, ela não faz Deus tirar o seu decreto. O milagre acontece dentro de um propósito que Deus determina. Quem está me entendendo diz amém. Tem um propósito na sua vida. Esse propósito vai se cumprir. Esse propósito está caminhando. E as coisas, os milagres acontecem dentro desse propósito. Deus não vai lhe dar algo para tirar você do propósito. Deus não vai lhe dar uma coisa que pode lhe prejudicar. Eu ainda noivo, de orar: o Senhor dá uma motinha para nós. É tão difícil ir de bicicleta para a igreja, Jesus.
Jesus, uma subida, Avenida Mota Neto, larga, um vento, Mossoró batia um vento, que a gente andava um palmo, a força da noite inteira a gente andava 1 metro contra o vento. Jesus, ajuda aqui. Uma motinha, pode ser até uma traquezinha, Jesus. Nada, não veio. Casei, agora vem, Jesus, eu casei. Você estava com medo de eu me desviar? Eu casei, Jesus. Manda a motinha. Não veio. E é possível, Jesus, eu vou desviar e não chega essa moto. Vou morrer e não vejo a moto, Jesus. A mulher ficou grávida. Agora vem, Jesus. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses. Jesus. Está pesado demais, Jesus. E de bicicleta. Faltando 1 mês para o menino nascer, a moto veio. Diga glória a Deus, irmão. Se alegre com a vitória do irmão. Até que enfim, Jesus. Ia passar na lama, levantava ela assim. E eu olhava, e por que, Jesus? Porque tudo se encaixa no propósito. Pum, pum, pum no propósito. Nada sai do propósito. Porque se uma gota sair do propósito, você perde a sua alma, você se desvia. Nós não temos ainda a capacidade de alcançar certas coisas que desejamos. Por isso que Deus libera em conta-gotas dentro do propósito. Olhe para cá, não reclame, está dentro do propósito. Por isso que você vai ver na Bíblia Sagrada, Josué capítulo 10, no versículo 12, Israel está numa batalha, a batalha é ferrenha, o sol ia se pondo, Israel perdia, quando o sol levantava, Israel ganhava. A Bíblia diz que o homem de Deus ora: Senhor, quando o sol está alto a gente ganha, Senhor, faça com que o sol fique aí, para que a gente vença essa peleja. Adivinha o que aconteceu? O texto diz que o sol parou no firmamento e Israel prevaleceu. Isaías 38 diz que o rei Ezequias foi visitado por Isaías: prepara a tua casa, porque tu vai morrer, daí tu não vai te levantar. O texto diz que Ezequias vira o rosto para a parede e diz: Pai, lembre de mim, eu fui fiel ao Senhor, tem misericórdia de mim, e chorou muitíssimo. O texto diz que Isaías nem saiu do pátio do palácio, voltou e diz: eis que diz o Senhor ao príncipe do meu povo: tu não vai morrer, eu vou curar, você vai se levantar. Milagres grandiosos dentro de um propósito. Perceba que são milagres grandiosos porque eles estão dentro de um propósito. Mar se abre, o sol para, mortos ressuscitam. Quando está dentro do propósito, não há limites para a sua oração. Entenda isso. Entenda. Por isso que o texto nos ensina a definir o valor das coisas, porque agora você vai ver 2 Coríntios capítulo 12, Paulo falando a respeito de um mal que ele sofria. Ele chama esse mal de espinho na carne. Foi colocado em mim um espinho na carne, um emissário de Satanás para me esbofetear. Sim, Paulo, que com autoridade expulsou o demônio da menina que estava com o espírito de adivinhação. Sim, Paulo, que operou prodígios, operou maravilhas. Sim, Paulo, que com autoridade libertou, pregou, anunciou, operou maravilhas. E Paulo diz que orou 3 vezes e Deus não o tirou o espinho que ele tinha em sua vida. Será que Paulo é mais miserável do que todos os homens? Será que Paulo não tinha fé para ser curado? Mas o próprio Paulo diz que existia um propósito para não me engrandecer, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele mesmo diz o propósito, porque não foi respondido. Olhe para cá, alinhe o seu milagre ao propósito de Deus. E a oração define a oração relacional, não é a oração de pedinte, é a oração de relacionamento. Por isso que Tiago, continuando a carta, Tiago diz: a oração de um justo, aleluia, pode muito em seus efeitos. Ele cita Elias, mas Elias é um exemplo apenas dentre de tantos.
Não há limites para a oração dentro do propósito. E Jesus, mas pastor, e se não for dentro do propósito? Jesus nos ensina também. Adivinhe, Jesus nos ensina também. Lá em Mateus capítulo 26, Jesus nos ensina no verso 36, Pai, se possível, tu podes tudo, afasta de mim este cálice. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pai, por mim eu não passaria por isso. É doloroso demais passar pelo processo da cruz, pelo processo do distanciamento. É doloroso ter que passar isso, e Jesus via o processo que ele atravessaria, mas ele diz na oração, porque olhe para cá, não era o propósito. E ele diz, contudo, seja feita a tua vontade, mas não a minha. Aleluia, aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Guarde essa frase no seu coração, não há limites para a oração que é alinhada ao propósito de Deus. O sol para, mortos voltam, as coisas acontecem. Se estiver no propósito de Deus na sua vida, as coisas vão acontecer, o céu vai se abrir e as coisas estarão diante dos seus olhos. Por esse menino orava eu, disse Ana. Mas quantas estéreis não viram filhos naquele tempo? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Dentro dessa correnteza, dentro desse caminho, pode ter certeza, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Ei, vai acontecer. E não é palavra de pregador pentecostal, não. Vai acontecer. Porque a oração gera isso. Diga amém. Orar alinhado ao propósito de Deus é como nadar a favor da corrente. É nadar a favor da correnteza. Agora você tem que entender o propósito. Você tem que entender. Meu propósito era ser funcionário público, viver em Mossoró e me aposentar lá. Meu Deus, será Jesus ligando? Desculpe, eu não podia perder essa. Desculpe. O meu se manifestou aqui, eu botei logo no mudo. Eu esqueci também. Foi só você não. Eu queria. O que é que você queria? Se fosse uma palestra motivacional de um coaching, a gente ia fazer, né? Um papelzinho, coloca aí o seu sonho. Vixe, meu Deus. O Brasil ia sair da crise hoje. Eu queria ser isso, eu queria ganhar isso, eu queria ir para ali, eu queria... Sim. Mas o que Deus escreveu a seu respeito foi isso? O que Deus quer de você é isso? Ei, irmãozão, é isso aí. Porque dentro disso aqui, que Deus propôs para a sua vida, pode ter certeza, é uma correnteza que se você cair nela, você vai longe, Deus vai te levar longe. Aleluia. Mas talvez você esteja nadando contra essa correnteza e esteja reclamando de Deus, achando que Deus não está fazendo porque Deus não é bom para você. Deus não tem filhos preferidos, Deus não tem filhos exclusivos. O amor de Deus é igual a todos. E a oração define o valor de cada coisa. Quem me entende diz amém. Deixa eu caminhar para terminar. A oração, ela alivia ou elimina crises da vida. Veja o que Tiago fala no texto que nós lemos, versículo de número 13. Está alguém sofrendo? Ore. Versículo de número 14. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para orar pelo enfermo, e a oração da fé salvará o enfermo e ele se levantará. Ele fala da cura sob duas dimensões. Sofrendo é dentro de um pensamento, de um sofrimento emocional. São sofrimentos que a vida nos aplica. A palavra sofrendo desse contexto não é doença. Tanto é que ao continuar ele fala doente. Ele fala de um sofrimento emocional e de um sofrimento físico. Ele diz que a oração tem capacidade de resolver um problema emocional e físico.
É uma cura emocional e física. E é interessante quando Jesus chegava diante de alguns enfermos. Quando Jesus chega para a mulher encurvada e Jesus vai curar a mulher encurvada, o texto diz que Jesus toca nela. Não precisava tocar. Um leproso, Jesus vai curar, Jesus toca no leproso. Não precisava curar, mas Jesus está tratando em primeiro lugar as emoções. Quando o paralítico é descido ali pelos 4 amigos diante de Jesus, Jesus não cura de primeira. Jesus diz: os teus pecados estão... Ele cura as emoções. Porque ele entende que nós temos sofrimentos emocionais. E sofrimentos emocionais não são pecado, não são castigo, são sofrimentos emocionais. Nós sofremos com nossas emoções, nós ficamos às vezes ansiosos, nós ficamos às vezes cansados. Se o seu problema, você pode parecer um problema não muito grande, eu faço uma comparação. Se você pega esse celular, e eu desafio você a ficar com esse celular nessa posição. No começo você vai ficar de boa, não vai ter nenhum problema. Mas 1 hora, 2 horas, e aquilo que parecia leve, vai pesando, vai pesando. Aí chega um problema na sua vida, você mata no peito e diz: eu resolvo. Aqui é comigo. Mas o problema dura 1 semana. O problema dura 2 semanas. O problema dura 1 mês. O problema dura 1 ano. E aquilo que você matou no peito e disse que resolvia de primeira, adivinhe? Vai pesando. Vai cansando. Até que chega um dia que você estoura, não aguenta. Esse é o dia que talvez você já tenha experimentado. Eu experimentei algumas vezes. Esse dia você chora que a lágrima lubrifica a sua alma. Chora, chora, chora. E eu digo a você: chore, chore. Se está preso a alguma coisa, se está sofrendo, chore. O choro é o escape da alma para aliviar as tensões da vida. Chore, chore, não tenha vergonha não. Chore mesmo. Porque o peso chegou ao seu limite máximo. E o texto sagrado diz que a oração trata nossas emoções. Por isso que não por acaso ele diz: confessem as culpas uns aos outros. Ou seja, ajude-se mutuamente. Cura espiritual. O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos reagindo às dificuldades nas nossas emoções? Reclamando? Como é que nós estamos reagindo às dificuldades emocionais que nós temos? Apegando-se à dor? Apegando-se ao sofrimento? Tiago diz: está sofrendo? Ore. Eu sei que você entrou aqui nessa noite, você não entrou 100%, ninguém entra aqui 100%. Nenhum de nós entra aqui 100%, sempre tem alguma coisa, sempre tem uma inquietação. A lágrima, ela fica como um gatilho a qualquer hora para escorrer no seu rosto. Isso é normal, faz parte. Nós somos seres humanos, nós sofremos. Por isso que o texto está dizendo: ore. Oração é terapêutico. Ore, desabafe com o Senhor. Diga que não aguenta mais, diga que está sofrido, diga que está pesado. Faça como Elias. Elias não foi recriminado porque orou. Elias disse: Senhor, basta, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Deus conhece a sua estrutura, não levará em consideração o dia da aflição. Ele vai recolher as suas lágrimas, Ele vai sentar ao seu lado, e quando você levantar da oração, você levantará renovado. Não é só pedir, é desabafar. É desabafar. Desabafar nossas frustrações. Desabafar porque a vida não é do jeito que nós desenhamos, que nós projetamos. Não é. Desabafar porque as coisas não dão certo. Desabafar porque essa altura da vida você já tinha projetado outras coisas, mas a sua vida deu de cara em alguma situação que está lhe causando dor. Olhe para cá, desabafe, chore. Não precisa estar correndo atrás de um ou de outro para falar não. Desabafe, chore, dobre o seu joelho.
Não precisa de uma oração protocolar, não precisa de momentos longos ou de palavras bonitas que muitas vezes você tem que ir no dicionário ver o que é. Não, seja você, fale o que você está sentindo, abra a sua alma, abra o baú da sua alma, porque Deus vai ouvir o seu coração contrito. É terapêutico. É terapêutico. Chore. Aleluia. Louvado seja Deus. E quanto à dor física, ore. Eu tive a oportunidade de pastorear o campo de Ribeirão. E o campo de Ribeirão tem algumas congregações que elas ficavam em zonas canavieiras. Tinha uma congregação que à época pertencia a nós, que era Pedrezinho, que não dava, quando chovia e tinha muita lama, não dava para os irmãos serem socorridos em hospital, não, tinha que orar. Vamos orar aqui. Chega aqui, Senhor. Que não dá para a gente chegar. Tiago fala dentro de uma realidade em que não havia uma medicina avançada como se tem hoje. Quem está me entendendo diz amém. Está dizendo, está doente? Chame os presbíteros da igreja. Unja com óleo. E a oração curará o doente e ele se levantará. Aleluia. A oração é terapêutica, se for bem feita. Porque, como um remédio, ele deve ser aplicado corretamente. Eu estou terminando, irmãos. Amém? Estou quase terminando, viu? Amém? Você aguenta aí mais um minutinho, amém? É como um remédio que é aplicado. Ele tem que ser aplicado de maneira correta. A oração não podem ser palavras vazias. As palavras da boca devem ser preenchidas com vontades e pensamentos. O presbítero Júnior citou C.S. Lewis ontem, né? Que se a oração fosse apenas palavras, era mais fácil treinar um batalhão de papagaios para que eles ficassem repetindo as orações. Mas a oração não são só palavras, a oração é emoção e racionalidade. Quando nós estivemos aqui, eu falei já algumas vezes, nós estávamos no sábado à tarde, numa reunião de jovens, quando nós recebemos a notícia que um dos nossos irmãos não amanheceria o dia. Foi a mensagem que nós recebemos. Estava na UTI, estado gravíssimo, não amanheceria o dia. Só desligar os aparelhos para ele morrer. E quem estava aqui na hora, nós dissemos, nós vamos orar, e não vamos orar por mais ninguém, nós vamos orar só por ele. Lembre-se dele, como se você fosse filho dele, ou esposa dele, ou pai dele. Porque quando a gente ora assim, a oração tem sentimento. Porque quando a gente ora assim, a gente gera com dores de parto o milagre na vida da outra pessoa. Oh, aleluia, aleluia. Esse irmão era o irmão Denis, que logo depois estaria aqui conosco testemunhando o que Deus fez na vida dele. Olhe para cá, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Note, vá para as orações, eu desafio você, olhe para cá, eu desafio você a ir para as orações descritas na Bíblia e analisar essas orações. São orações carregadas de sentimento, carregadas de propósito, carregadas de intenção, não são vazias. Ó Deus, vai lá na vida dele, faz, eu não sei o que é, mas faça alguma coisa lá na vida dele. É carregada de emoção, é carregada de racionalidade. Essa oração, ela é terapêutica. Deus é a certeza da vida plena. Todas essas dimensões que eu falei para vocês são as dimensões de uma vida plena. Eu tive TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Pastoreando Ribeirão, eu tive esse troço, não sabia nem o que era. Terrível.
Meus músculos se encriquiaram em cima de um sofá. Foi preciso 3 irmãos irem onde a gente morava num primeiro andar, os irmãos me arrastando para o pronto-socorro. Todo entesado, com o coração saindo pela boca na iminência de morrer. A médica me atendeu, disse: você está com transtorno de ansiedade generalizado. Passou esse remédio para você, você toma esse remédio. Toda vez que a crise vinha, eu corria para dentro de um quarto. Eu tinha medo de fechar a porta do quarto. Não conseguia fechar a porta do escritório. Não sei se você já passou por isso. Eu não tomava banho de costas para a porta. Eu tinha que ver a porta entreaberta. Severo. E quando eu tive a primeira crise, eu sabia o que era. Eu entrei no escritório da igreja. Fechei a porta da igreja tremendo, porque eu não queria fechar. E dobrei o meu joelho. E chorei tão alto, que a Eliane e o menino foram lá na porta para saber o que estava acontecendo. Talvez eles não lembrem. Deus, eu não aguento viver assim. Deus, eu não suporto viver assim. Deus, me cure. E chorava 15, 20, 30 minutos, 40, 1 hora, 1h30, 2 horas. Até que eu senti aquela graça vindo no meu coração. Oh, arabacita, edebe, cantarabá. Ih, cantarás. Se eu fechar os meus olhos, eu posso sentir isso. Aquela graça subindo no meu coração. Aleluia, eu me levantava dali, parecia que eu não tinha nada, parecia que eu tinha sido curado daquilo, eu voltava para fazer o que eu fazia, quando de repente aquilo voltava de novo, sabe aquilo que vem subindo de baixo para cima, aquele frio que vinha subindo, eu soltava tudo, corria para o quarto, fechava a porta e dobrava os joelhos: Senhor, chega aqui, Senhor, me ajuda a controlar isso, Senhor, vem aqui, me ajuda, e chorava. Só levantava quando eu me lembrava da passagem de Ana. Ana, quando levantou, o seu semblante não era o mesmo. E eu chorava: eu quero me levantar como Ana. Eu quero me levantar como Ana. Eu me dobrava no chão, eu ficava em posição fetal. Eu chorava quando de repente vinha aquela graça no meu coração e eu me levantava. Aleluia. Eu não sei se vai servir para você, não sei se vai ser a mesma coisa com você, mas eu estou anos e anos sem ter a mesma crise que eu tive naquele dia. Aquela coisa que me dominou naquele dia, aquela coisa que me empurrou naquele dia, que me fez ter pensamentos tão terríveis. Tão terríveis. Eu estava num determinado lugar, nunca falei isso para ninguém, nem na minha casa. Mas eu estava num determinado lugar bem alto, nessa crise terrível. Eu, pastor. E uma voz soprou no meu ouvido: se você pular 10 segundos, isso acaba. Eram os 10 segundos da queda. Eu me afastei daquele lugar e fiquei com medo. E adivinhe, entrei no meu escritório, fui para casa, entrei no escritório, fechei a porta e digo: Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim. Ei, olhe para cá, você não está sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Deus quer curar você através de um processo, pode ser doloroso. Foi doloroso para mim. Foi doloroso para mim. Eu dizia: dessa forma eu não quero mais continuar. E Deus foi tratando. Aleluia. Deus é a certeza da vida plena. Aqueles que se aproximam dessa fonte têm vida plena. Por que nós nos afastamos? A não ser por um pensamento tolo de entender errado as coisas que Deus está fazendo. Eu quero encerrar dizendo isso a você. Deus, que chamar o meu amigo Gilvanildo, Deus não nos criaria e nos jogaria fora. Deus colocou em nós um mecanismo de segurança. E esse mecanismo de segurança é dependência de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais difícil vai ser a sua vida. Quanto menos você orar,
mais difícil vai ser a sua vida. O relacionamento com Deus traz saúde e traz paz ao nosso coração. Um minuto da sua glória compensa uma vida inteira longe da sua presença. Aleluia. Não há limites no relacionamento com Deus. Quanto mais próximo à fonte você está, mais graça você vai viver. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Com seus olhos fechados, eu queria que você louvasse o Senhor junto comigo. Se você não conheceu o hino, não tem problema. Não tem problema nenhum. Só escute. Porque Deus vai tratar com o seu coração agora. Feche seus olhos. Se você quiser colocar a mão no seu coração, se você quiser desabafar com Deus, extravasar o que você está sentindo aí agora, faça isso. Não tenha vergonha de quem está ao seu lado. A dor é sua, a luta é sua. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir. Cante, cante. Quando tudo deixares faltar. Deixa Deus tratar o seu coração. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares falar. Maravilha de amor, creia, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Com seus olhos fechados, buscando ao Senhor, seu imenso poder te virá socorro. Oh, aleluia! Intere, canta na voz. Deixare. Inara, canta na voz. Inara. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maldar. Aleluia. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixares faltar. Quando tudo perante
Feche seus olhos. Tu és tão bom, Senhor, que não levas em consideração as nossas falhas. Tu és tão bom, Senhor, que inundas de graça o nosso coração, de bondade, de misericórdia. Oh, aleluia. Oro por mim, oro pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Oro pela igreja que bondosamente o Senhor me deu a responsabilidade de liderar. O Senhor tem nos dado graça para seguir. O Senhor tem nos dado força para continuar. Que vem abençoando cada pai, cada mãe. Vem abençoando cada filho teu que está sofrendo, chegou aqui sofrendo emocionalmente, sofrendo fisicamente. Quando a enfermidade coloca limitações na vida do teu filho, da tua filha. Quando as limitações são emocionais. Quando não amamos, porque fomos marcados, somos magoados. Quando não confiamos, porque fomos traídos. São feridas emocionais tão difíceis de serem curadas. Nós oramos por cura nessa noite. Nós oramos por cura. Eu ministro cura na vida dos meus irmãos. Essa enfermidade que tem limitado o teu filho, que tem limitado para que ele não trabalhe, para que ele não se sinta, meu Deus, atuante em sua vida. Essa depressão diabólica que tem feito esse teu filho, essa tua filha ver o mundo de uma forma cinzenta. E ele não tem força para sair, ele não consegue sair. Dá-nos a tua mão nessa noite. Dá-nos a tua mão para que a gente saia, para que a gente vença, para que a gente possa viver, Senhor. Oh, aleluia. Nos perdoe, porque às vezes não enxergamos o seu propósito. É porque somos pequenos e falhos. Não são desculpas, é apenas o alento de um coração desesperado. Nos abençoe. Que esse dia seja o dia que marque a nossa vida. Que ele entre na agenda como o dia que o Senhor nos visitou. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quando tu